Samuel 16:12. O Senhor diz a Samuel para ungir Davi, que era ruivo, de belos olhos e boa aparência. 1 Samuel 17:12 e 36. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. A história de Davi conta como um pastor se tornou um rei exemplar e herói de Israel. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel também se reuniram e acamparam no vale de Elá, preparando-se para a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam posicionados em um monte, enquanto os israelitas estavam no outro monte, com o vale entre eles. Do acampamento dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, da cidade de Gat. Ele era um gigante, com quase 3 metros de altura. Golias, vestindo uma armadura de bronze sobre os ombros, carregava uma lança cuja haste era comparável ao eixo de um tecelão. A ponta de ferro da sua lança pesava mais de 7 quilos e à sua frente ia seu escudeiro. Ele parou e gritou para as tropas de Israel: "Por que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele for capaz de me vencer e me matar, seremos seus servos. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão." Então Golias desafiou: "Hoje eu desafio as tropas de Israel. Tragam-me um homem para lutar comigo." Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram apavorados e cheios de medo. E com muito medo, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos, os dias de Saul. Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu se apresentava todas as manhãs e tardes durante 40 dias. Então Jessé disse a seu filho Davi: "Peço que leve para seus irmãos uma medida de trigo tostado e esses 10 pães. Corra e entregue isso a eles no acampamento. E leve esses 10 queijos ao comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão e traga uma notícia de como eles estão passando." Saul, seus irmãos e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas aos cuidados de um guarda, pegou os suprimentos que haviam sido preparados e partiu conforme havia sido ordenado. Chegou ao acampamento exatamente quando as tropas estavam saindo para se organizar em ordem de combate e chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se alinharam, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido sob os cuidados do guarda da bagagem e correu para a linha de batalha. Quando chegou, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, de repente, viu que o campeão filisteu estava subindo do acampamento dos filisteus. O guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gate, repetiu as mesmas palavras desafiadoras que havia dito antes. E desta vez, Davi ouviu. Todos os israelitas, ao verem aquele homem, fugiram apavorados. Diziam uns aos outros: "Vocês viram aquele homem? Ele veio para desafiar Israel." O rei prometeu grandes riquezas a quem matasse esse homem, além de oferecer sua filha em casamento e isentar a casa de seu pai de impostos em Israel.
Então Saul disse a Davi: que o Senhor esteja com você. E vestiu Davi com a sua própria armadura. Colocou um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, pois nunca havia usado nada assim antes. Então ele disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E tirou toda a armadura. Davi pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um ribeiro e as colocou no alforje de pastor que carregava. Com sua funda na mão, ele foi em direção ao filisteu. Golias também se aproximava de Davi, com seu escudeiro à frente. Quando o filisteu olhou para Davi, desprezou-o, pois ele era apenas um jovem ruivo e de boa aparência. Golias disse a Davi: por acaso sou um cachorro para você vir contra mim com pedaços de pau? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses, dizendo: venha aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi disse: o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu avançou para se aproximar de Davi, este correu rapidamente em direção a ele. Davi colocou uma pedra na sua funda, lançou-a e atingiu o filisteu na testa. A pedra se cravou em sua testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, derrubando-o e matando-o, embora não tivesse nenhuma espada. Davi então correu, se aproximou do corpo do filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando sua cabeça com a espada. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram. Os homens de Israel e Judá se levantaram com um grito de guerra e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Muitos filisteus caíram mortos pelo caminho. Os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam o acampamento inimigo. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, enquanto guardou as armas de Golias em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi indo ao encontro do filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de quem é filho esse jovem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. Então o rei disse: descubra de quem ele é filho. Depois que Davi voltou da batalha, após matar o filisteu, Abner o levou à presença de Saul. Davi ainda carregava a cabeça de Golias em sua mão. Saul então perguntou: meu jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, seu servo, de Belém.